Olá pessoal, vamos aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal Geek Crítica. Sempre lembrando a vocês para se inscreverem no canal, para deixar um like, para a gente saber que está agradando, né? Que é importante para a gente dar continuidade ao trabalho. Hoje, dando um destaque especial aqui a essa monumental edição de Jim Lee's X-Men Artist Edition. Tá? É uma edição realmente monumental. Vocês podem ver aqui pela régua que ela tem mais de 40 centímetros de altura por 31 centímetros de largura. É muito grande. Eu até demorei a me decidir a comprar por causa do tamanho, porque além do manuseio ser um pouco complicado, apesar de isso aqui não é uma coisa para você fazer uma leitura normal, né? Mas o problema de arquivamento, né? Que é um problema grave para quem é colecionador, saber onde vai arquivar, como vai arquivar, porque isso aqui tem que ser guardado, inclusive, com um enorme carinho, com um enorme cuidado, para durar, né? Bom, vamos falar um pouquinho rapidamente aqui, antes de mostrar o livro, sobre o Jim Lee, que eu acho que dispensa apresentações, é um dos artistas mais famosos, mais talentosos da indústria dos quadrinhos. Tem um detalhe, né, um probleminha aí, que ele conseguiu uma ascensão muito acelerada no final dos anos 80, e isso aí meio que subiu a cabeça de não só dele, mas de outros autores lá do final dos anos 80, da Marvel, basicamente, todos da Marvel, que acabaram deixando a Marvel e criaram a Image. Até aí tudo bem, maravilhoso, quanto mais concorrência sempre melhor. Até porque a Marvel e DC estavam ali num chove, não molha, uma coisa assim meio. Não se mexia muito e eles quiseram fazer uma grande revolução dos quadrinhos. A ideia realmente deu errada, deu muito errada, criou aquela famosa bolha dos anos 90, que todo mundo sabe a história, que a Image pode ser a protagonista, mas a Marvel e a DC também tiveram culpa, a Marvel talvez até mais, por causa daquela centena de títulos de X-Men, né? Você tinha 8 títulos de X-Men para quem quisesse ler X-Men nos anos 80, no finalzinho dos anos 80, já quase anos 90, e que tornava insuportável, com histórias muito fracas e artes assim muito exageradas e maravilhosas, mas com um lado bom e um lado ruim, né? Eu diria que essa escola de artistas do Jim Lee, que o Jim Lee é sem dúvida nenhuma o expoente, começou lá com Arthur Adams em 85, mais ou menos, né? Quando ele criou, se eu não me engano, ajudou a Inocente a criar o Long Shot, né? E daí veio essa ascensão abrupta. Se vocês forem ver o Jim Lee do início dos anos 80, ele não é o mesmo Jim Lee dos X-Men, né? Que é esse homem das achuras, dos riscadinhos, dos detalhes e tal, né? Deu aquela barrocada, como a gente costuma dizer, né? Na arte. A arte ficou barrocada. Quem começou isso foi o Arthur Adams. Antes dele, o expoente era, sem dúvida nenhuma, John Byrne, né? Que ditava a regra da arte dos quadrinhos. Veio o Arthur Adams, deu uma reformulada, e aí vem essa escola aqui que eu considero a escola dos anos 90, né? A escola dos anos 90, com o Jim Lee como, sem dúvida nenhuma, como o astro maior, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no álbum. É um álbum até difícil de manobrar aqui, porque eu quero botar aqui na câmera o máximo da imagem, né? Já começa aqui com uma certa ironia, né? Eu escolhi você, né? Uma imagem do Jim Lee, do Magneto. Jim Lee's X-Men Artist Edition, que traz, aliás, foi uma grata surpresa saber que é praticamente, além de ser um álbum monumental, oh meu Deus, um ônibus. Não deixa de ser um ônibus. Aliás, é um mega ônibus, né? Porque além de ter um problema do tamanho, do peso, ele é grande pra caramba, né? Para guardar, ele chega a ser pior do que os ônibus normais, né? E eu achei muito interessante porque, eu vou me dar uma sentadinha aqui agora, para continuar a mostrar para vocês, eu achei muito interessante porque ele não traz a poucas edições, não. Eu achei que era uma coisa mais compactada, não tinha tantas edições. Mas não, tem praticamente todo o trabalho, eu não vou dizer que tenha todo, porque eu não li ainda, mas tem praticamente todo o trabalho do Jim Lee à frente dos X-Men, né? Como artista e depois até como criador, né? Como roteirista, né?
Muito bem. Aí aqui você começa então com o antológico Uncanny X-Men do número 248, né? E vai embora, 248, depois ele... Aí é saltado, porque ele ainda não fazia todas as edições, né? O 48, depois o 56, 58, 67, 68. Eu não vou, por isso que eu estou dizendo para vocês, eu não sei dizer se essas são todas as edições do Jim Lee, mas eu imagino que sim, por isso está saltado, né? Porque aí tem edições, logicamente, no meio que são feitas por outros artistas naquela época. Ele ainda não era o mega Jim Lee, né? Era um Jim Lee já começando, mas... E aí depois, já na fase que ele domina tudo, X-Men número 1 até X-Men número 10, quando ele deixa o título e vai criar a Image, com o Todd McFarlane, com todo mundo dessa escola, né? A escola do Arthur Adams, né? Aí Todd McFarlane, Eric Larsen, Jim Valentino e quem mais? Wilson Portácio, e toda essa turma aí que ajudou a criar a Image, se juntou para criar a Image. Ele fala aqui que esse é o início de uma série com esse formato especial dedicado a esses super artistas, né? Os anos 90, apesar da controvérsia, tem material que eu considero muito bom. É lógico que tem que se ligar que, digamos assim, não há um salto na qualidade das histórias, dos roteiros. Não, não há. Ela volta a ser aquelas histórias típicas dos anos 60, dos anos 70, que eram histórias simples, básicas, que eram uma grande diversão, digamos assim, né? Sem as pretensões do final dos anos 80, quando nós tivemos, sem dúvida nenhuma, aqueles expoentes, né? O Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, o Watchmen, do Alan Moore, algumas coisas que saem da curva, né? Esse aqui eu não diria que sai da curva na arte do Jim Lee, que muda completamente. Se você for pegar o Jim Lee do Justiceiro, né? Do War Journal, do Justiceiro, ele é bem diferente desse daqui. Você vê que aqui a influência do Arthur Adams já domina o traço do Jim Lee. Mas é um traço inquestionavelmente bonito. As proporções anatômicas do Jim Lee são muito boas, diferentes dos outros da mesma época, né? Eu diria que o único que eu considero assim tão bom quanto o Jim Lee é o Marc Silvestre. O Marc Silvestre eu acho que faz um trabalho assim muito bonito, igual o Jim Lee. E aqui é muito interessante, essas Artist Edition e outras que têm nomes às vezes um pouquinho diferentes em inglês e tal, mas que trazem uma reprodução da página original desenhada pelo Jim Lee. Acredito até que no tamanho original, o tamanho que o Jim Lee trabalhava na prancha dele. Isso aqui me parece exatamente a prancha do Jim Lee, com aplicações de retículas, né? Vocês veem e tal. Aqui algumas indicações, algumas marcas, algumas mensagens que ele bota na borda aqui para dar dicas, né? A quem vai fazer a colorização, essa coisa toda. Então vocês veem aqui que inclusive tem quadros com cores diferentes, porque naturalmente ele mudou alguma coisa e aplicou por cima com outro tipo de papel. Você vê que o papel é um pouco mais branco, né? Já com os textos, né? Quer dizer, dá para você ler a história normalmente, mas você está lendo reproduções das páginas originais do Jim Lee, né? Então, conforme eu dizia, essa escola que começa lá com o Arthur Adams e seus desenhos bem riscadinhos, bem cheios de detalhes e texturas. O Jim Lee segue esse espaço junto com o McFarlane, com o Eric Larsen, com o Marc Silvestre, mas eu pessoalmente acho que o Jim Lee é o top. Abaixo dele tem, ó, tá vendo? Olha o detalhamento do uniforme do Capitão América. É completamente diferente da escola anterior que dominava os quadrinhos, que era o expoente era o John Byrne, né? John Byrne que dominou o universo dos quadrinhos dos anos 80, né? Os anos 80 são os anos da escola do John Byrne, que com outros muito bons, no mesmo estilo, que é, por exemplo, o caso do Alan Davis, que também é muito bom, mas de uma escola completamente diferente. Então aqui você tem uma possibilidade de observar com muito mais detalhe, inclusive sem interferência da cor, porque se você quiser perceber o traço sem a cor, é muito melhor de você fazer isso. Então é uma edição que, primeiro, para os fãs, né, do Jim Lee, os fãs dos X-Men,
mas também para as pessoas que gostam de perceber o traço, como é que é feito isso. E ainda numa época, é importante se dizer, que não tinha quase computador envolvido. O computador entraria só no final de uma colorização, mas a arte original e a arte final era toda feita na canetinha, né? No lapisinho e na canetinha. Outra característica que é importante destacar era que os anos 90 foram anos de muito mais liberdade no universo dos quadrinhos, ainda não havia uma narrativa assim definida, ideológica, tal. Não, era uma coisa muito mais solta, muito mais à vontade, né? Então as personagens femininas, principalmente, eram muito sensuais, né? Algumas até exageradamente. Nós temos algumas coisas aí questionáveis. Se vocês forem pensar, por exemplo, no Mike Deodato, brasileiro, que foi encomendado para ele, olha, desenha igual o Jim Lee, que era o padrão dos anos 90. E o Deodato fez lá o trabalho dele. Vamos aí questionar se foi um bom trabalho ou não, porque eu acho que ele não atingiu a estética, a anatomia, que é muito bonita do Jim Lee, ele não conseguiu, fez coisas muito exageradas, mas seguiu essa linha, esse padrão do traço do Jim Lee, né? Ele fez a Mulher Maravilha, ele fez aquela Glory, né? Para a própria Image, mas realmente é um material bem mais fraco. Eu considero esse material aqui artisticamente incrível, fabuloso. Em termos de roteiro, eu acho que o Chris Claremont já estava um pouco cansado, já estava um pouco deixando passar umas histórias mais fracas, mas que eram compensadas pelo limite de ação e de dinamismo das cenas impressionante. Olha a quantidade de desenhos e de detalhes e de arte final disso aqui. Outra coisa que é importante também falar aqui é a arte final. A arte final se você pegar os trabalhos do próprio Jim Lee anteriores a esse dos X-Men, vocês veem que ele ainda não tinha encontrado um arte finalista que valorizasse o trabalho dele. O trabalho do arte finalista é fundamental. Um arte finalista pode melhorar o trabalho de um artista mais ou menos e pode estragar completamente a arte de um bom artista. Então, o Scott Williams é um cara que merece um destaque muito especial. Eu vou citar também aqui o Terry Austin, que trabalhou com John Byrne, que também valorizava muito o trabalho do Byrne, apesar de que o Byrne era um bom arte finalista também. Mas o Terry Austin ajudou muito o Byrne, né? Tem outros tantos, eu estou citando dois aqui, porque é interessante, né? E você vê aqui, já existe uma preocupação de fazer um storyboard, né? Uma tomada de ângulo aqui da fotografia, né? O trabalho de fotografia é quase mais cinematográfico, coisa que hoje em dia é muito usado pelos autores, né? Pelos desenhistas depois dos anos 2000. Mas eu também tenho que dizer que depois dos anos 2000 eu sempre coloco um pouco as minhas barbas de molho com relação ao desenho, porque o computador se tornou a regra, né? E com o computador você pode fazer muito mais e muito mais rápido e muito mais fácil. Então, quando eu falo de escolas de desenho, eu vou no máximo até os artistas que nasceram lá pelos anos 80 tal, que começaram a trabalhar nessa fase aqui e que fizeram trabalhos maravilhosos. O Jim Lee é inquestionável, é um trabalho extraordinário, e você percebe também que ele começa de um jeito, né? Depois ele desenvolve um trabalho aqui que marcou a época, tanto é que, de certa forma, as pessoas associam essa escola de arte ao Jim Lee, mas quem pesquisa sabe que, na verdade, esse traço, esse estilo rebuscado, até eu diria meio barrocado, né? Muito cheio de informações, é uma coisa do Arthur Adams, de 85 mais ou menos, quando ele publicou o Long Shot, né? Que eu pessoalmente não gosto, acho um personagem bem chato, acho as histórias bem bobinhas, mas, sem dúvida nenhuma, esse traço surge ali com o Arthur Adams. O Jim Lee faz, digamos assim, melhor, evolui, soma coisas, né? Eu acho que a anatomia do Jim Lee
dos homens e das mulheres é mais realista do que a do Arthur Adams. Acho que o Adams fazia um trabalho assim também bem rebuscado, mas ele na figura masculina, na anatomia masculina e feminina, ele exagerava em algumas coisas e caricaturava um pouco mais, né? O Jim Lee caricatura menos, bem menos, né? Então aqui vai indo, essa edição é muito bacana. Engraçado que até as manchas que o papel adquiriu com o tempo aparece aqui na reprodução da página, né? Porque o papel com o tempo amarela, né? É lógico, quando vai para a gráfica, eles refazem tudo. Hoje em dia, com todo o processo digital, isso nem é mais necessário, né? Que tudo isso aqui já está digitalizado e já pode receber detalhes incríveis. Aqui, a página dupla. Não vai dar para vocês verem aí, infelizmente, mas é aquela famosa imagem da capa do número 1 do X-Men, né? Aquela famosa imagem gigantesca que saiu na íntegra em uma edição e teve uma edição com cada uma delas separadamente, né? Tinha uma capa com o Magneto, outra com o Cíclope e o Wolverine, outra com o Colossus, a Rogue, a Psylocke, né? E outra com a Tempestade, né? Então, realmente, a edição é muito bacana, mostrando tudo isso aqui. Aqui já é um outro pôster que saiu. Isso aqui foi um pôster. Isso aqui não foi capa. Foi um pôster que saiu também comemorando a edição número 1, tanto de X-Men, quanto a continuidade do Uncanny X-Men, que no caso é essa aqui, porque aí a equipe foi dividida em duas, né? A equipe dourada, né? E a equipe azul, uma com a Storm como líder, né? A outra com o Cíclope como líder. Eles deram aquela separada e na verdade, para vender mais revista. Aí começa a se formar a famosa bolha que depois acaba explodindo na cara das editoras. A Marvel quase abriu falência, a Image praticamente desapareceu, foi desintegrando, né? Mas enquanto durou, foi uma febre, foi uma doença, durou, eu diria, aí até 93, mais ou menos, quando as pessoas estavam comprando porque descobriram, né, que Super-Homem número 1 valia uma fortuna, então não, vamos comprar 10 exemplares de cada uma, porque depois eu vou ganhar um dinheirão com isso. Não foi nada disso que aconteceu, essas edições praticamente todas encalharam. O X-Men tinha 8 títulos para você conseguir seguir X-Men, tinham 2 títulos com a arte muito bonita, Jim Lee e Wilson Portácio, mas Mark Silvestre, não, então 3, e Mark Silvestre. O restante era muito ruim. As outras 5 eram muito ruins, era meramente caça-níquel, né? E aí você tinha que ler, porque senão você não sabia o que estava acontecendo com o personagem e tal. Então, realmente, X-Men foi um marco do fracasso, né? Dessa famosa bolha. A Image inventou numa outra coisa que eram as capas, né? Então, saía a edição número 1, tinha 8 capas, 10 capas. Eu me lembro que Jean Fertin saiu com 13 capas. E a pessoa que queria colecionar comprava as 13 capas. Tudo bem que a arte do J. Scott Campbell é muito bonitinha, muito agradável, mas você ter 8 capas, 13 capas, era um absurdo, uma coisa totalmente sem propósito. Outra coisa importante da gente notar é a influência, que eu já falei aqui antes, do Arthur Adams, né, nesse traço aqui, né? É impressionante. Além do detalhamento enorme, da barrocada, que eu chamo isso aqui, sabe? Deram aquela barrocada do período barroco, né? Quando se tinha muito rococó e muito detalhe, para quem estudou arte. Também a mudança dos uniformes. É muito interessante você notar como a influência do Longshot influenciou os uniformes, né? O Jim Lee eu até considero assim, um pouco mais equilibrado nisso. Não chega a ser o exagero do Rob Liefeld, que, né, barrocou tudo mesmo. Mas você vê, por exemplo, olha aqui, o exemplo bom é esse aqui, a famosa jaquetinha, né? Depois que o Longshot saiu com jaquetinha, todo mundo tinha que ter uma jaquetinha. O Jim Lee não escapou, apesar dele ser um pouco mais leve com isso, ele não escapou. Tacou aqui uma jaquetinha na Vampira, né, na Rogue. E aqui não, ele manteve o uniforme mais ou menos tradicional, só que ele criou 1 milhão de detalhes aqui, né? Isso, se fosse um desenho do John Byrne, seria muito mais limpo. Limpo, essa é a palavra.
limpo. Agora, elegante, o traço dos dois é muito bom, né? O Gambit já vem totalmente nessa estética do long shot, né? O cabelinho e a jaquetinha e outra coisa que é muito normal, o Cíclope, se eu não me engano, caiu nesse lamaçal. Vou ver se aparece uma imagem do Cíclope aqui, que eu vou aqui, por exemplo. Já tinha um detalhamento aqui de uma coisa completamente inútil, né? Completamente inútil, cheio de bolsinho. Isso aqui é muito típico do que o Arthur Adams começa lá com o long shot e é copiado por quase todo mundo que criou personagem ou que adaptou personagem. Aqui no caso de Jim Lee reviu os uniformes que eram muito limpos, né? Muito clean, muito sem detalhamento dos X-Men, né? E começou a criar essa coisa assim, né? Cheio de detalhe. Aí tem um negócio aqui no joelho, tem um negócio aqui no punho, aí tem o mesmo negócio aqui ela também tem uns bolsinhos aqui, a Jean Grey. Isso é uma marca típica do finalzinho dos anos 80 e a influência do long shot, né? Que se decidiu que não, aqueles uniformes não tem mais nada a ver, a gente tem que botar uma coisa mais prática, não sei o quê. Só que eles criaram uma coisa mais prática, mais real, mais realista, que seria a jaqueta com uma calça jeans, que é o que todo mundo usa, né? Uma camiseta aérea, uma jaqueta e uma calça jeans. Só que inventaram, aí vem o negócio do exagero, aí vem um monte de bolsinho, vem um monte de detalhezinho, vem cintinho, vem um negocinho preto. Eu fico imaginando como essas pessoas levavam tempo para se vestir, né? Porque, meu Deus, é punk o negócio, né? É muito detalhamento. Então, essa edição é espetacular para você ver o traço do Jim Lee, observar, né, a sensualidade também, que ele é outro artista que sensualizou bastante as mulheres. Os homens também, né, mas as mulheres um pouco mais, né? Uma coisa que eu questiono, que é típica dos anos 90 também, que são os homens super musculosos, né? São todos eles halterofilistas de topo mesmo, de Schwarzenegger para cima. E eu questiono, porque aí você perde a identidade do personagem, né? O Cíclope dele, por exemplo, é um Cíclope, pô, que é puro músculo. E esse não é o conceito do Cíclope, né? O apelido dele é Magrão, né? O Wolverine sempre debocha ele, sempre faz uma ironia com ele, chamando ele de Magrão. E aqui ele não tem nada de magrão, né? Ele é fortíssimo, né? Então eu acho que perde um pouco dessa individualidade do personagem. O que eu acho ainda pior do que o Cíclope, talvez, é o Magneto. Meu Deus, esse Magneto aqui é o Arnold Schwarzenegger, né? Ou Sylvester Stallone, não sei. Alguém desse naipe aí. Não tem necessidade, não faz sentido nenhum o Magneto ser estupidamente musculoso. Tá bonito? Tá bonito. O traço tá bacana? Tá legal. Mas é o Magneto? Essa é a minha questão sempre, né? O Wolverine até tudo bem. É um cara muito forte, muito, né, muito ágil. Então, ele ser musculoso até eu entendo. Mas o Magneto, o Cíclope, não dá, né? Ele vai fazer até o professor Xavier meio troncudo, meio forte, imagina. Ele é um aleijado, né, gente? Tudo bem. Não estou querendo dizer que aleijado não possa ser. Claro que pode. Mas, naturalmente, não vai ser exatamente igual a uma outra pessoa. Olha bem a anatomia desse Magneto aqui, gente. Que é isso, né? Tá bonito? Tá bacana? Tá. Mas é o Magneto? Questiono isso. Sou um fã do Jim Lee, acho a arte dele fantástica, mas questiono alguns conceitos, né? A gente sempre tem... olha como tá abarrocado esse uniforme do Cíclope aqui. Tem um cinto que desce aqui que não tem a menor utilidade. Aqui nas bolsinhas, aqui tem pulseirinha, aqui também tem, aqui na coxa ele também tem isso aqui. Para que isso serve? Não sei. Tal, enfim, eu acho que falta uma certa lógica, né? Então é isso aí. Dando aqui um panorama para vocês. A outra coisa que eu tenho que dizer, é uma edição bem cara. É uma edição bem cara, mas que está disponível na Amazon. Eu vou botar o link lá na descrição. Aliás, eu estou devendo o link em algumas descrições, mas eu vou atualizar, vou corrigir. Vocês sabem que é um canal feito por amador, né? Aqui não tem nada de profissional. É meramente criar uma oportunidade para quem é fã poder dar uma visualizada num álbum desse, que não é em alguns casos são álbuns muito raros, difíceis de você conseguir e normalmente muito caros.
né? Então, a gente pode dar uma socializadazinha aqui mostrando algum desses trabalhos, né? É bem legal. Não resta dúvida que o Jim Lee criou conceitos para os X-Men que perduram até hoje, né? Muita coisa do que ele fez. As republicações dele sempre vendem muito. É um investimento que a Panini faz aqui com facilidade, porque Jim Lee vende. Provavelmente eu acho que as edições do Jim Lee para Marvel, a Panini já publicou em todos os formatos possíveis. Eu estou brincando que só está faltando sair em rolo, porque já saiu em todos os tamanhos e formatos possíveis. É muito legal. E aqui tem uma galeria, aqui vê o bônus, né? Das capas, né? Do Jim Lee para os X-Men, só as capas agora, porque aqui foram só miolos. Agora aqui ele vai botar as capas, né? Capas realmente extraordinárias. Essa capa do Wolverine aqui é antológica, espetacular, mas se você for ver, ele praticamente desenhou pelo por pelo da perna, do braço, do peito do Wolverine, até das costas. É realmente um trabalho demorado. Tanto é que o Jim Lee não era famoso por entregar um material muito rápido, né? Ele conseguia cumprir prazo, não é como Adam Hughes, por exemplo, que não conseguia nunca cumprir prazo. Mas é difícil. Essa aqui é a edição assim mais antiga, mais famosa, né? Apesar que ele já tinha feito aqui, tá vendo como é interessante? Uncanny X-Men ele fez o 258, foi a primeirona. Depois foi fazer o 268. O 268 ficou muito famoso. O 268 ficou muito famoso. Aqui já o 269, uma capa realmente muito impactante, muito forte. Aqui já uma capa meio completamente pin-up, né? É um pin-up total. Uma fase até meio esquisita, né? Em termos de história, meio esquisita, com o Magneto e a Vampira como casal romântico e na Terra Selvagem, né? Aqui o Nick Fury, aqui o Casar. Uma época meio complicada. Outra capa muito impactante também com o Wolverine. Esse é o 276. Esse é o 276. Essa aqui é 274. Essa foi a 276. Essa está sem o logo, inclusive. A 277, que também é muito famosa, com o Gambit, né? O Wolverine com o Gambit. Aqui outra capa famosíssima e com aquele detalhamento do Jim Lee sempre extraordinário. Outra capa, aí já começa a X-Men, né? Que ele publicou lá na frente a número 1 e a número 2. Aqui depois de 277, ele pula aqui já para o número 4, porque os números 1, 2 e 3 estão lá na frente, né? Aqui ele já vai para o número 4, que foram aquelas capas quádruplas, né? E aqui o número 5. Ele ajudou a criar alguns personagens, é importante dizer também, né? Que o desenho desse prestou a criar alguns personagens. Né? Ele deu um formato à Psylocke completamente diferente da Psylocke original, né? Que não tinha nada a ver com oriental, né? Essa orientalização da Psylocke me pareceu bem estranha, por sinal, bem esquisita. Ela é inglesa, né? De repente, essas coisas que é a liberdade poética dos quadrinhos, né? Não tenha dúvida nenhuma que lógico, é um universo lúdico, né? Aqui também praticamente um pin-up, mas com o traço do Jim Lee, qualquer pin-up é muito bacana, né? Aqui também bem diferente, né? Bem diferente mesmo, fazendo uma noite aí de luxo para os X-Men, né? Aqui uma capa com a Tropa Alpha, né? A Tropa Alpha que foi criada, na verdade, pelo John Byrne e que aqui é uma capa da Tropa Alpha, criado pelo John Byrne e que teve continuação depois que o Byrne parou de escrever a Tropa Alpha. Diga-se de passagem, fracassou completamente. Só o John Byrne conseguia fazer boas histórias para a Tropa Alpha, a coisa se perde, né? Mas o traço do Jim Lee é sempre o traço do Jim Lee, né? Não tem coisa. Aqui alguns outros rascunhos que ele fez, né? É interessante ver os riscos iniciais que ele fez até em azul, depois ele acabou cobrindo, tal. Aqui o Cannonball. Aqui o dragão lá da Kitty Pryde, né? Da ninfa. Aqui também praticamente um pin-up, né? Com a equipe dourada, né? Aqui a Storm.
O álbum realmente é muito, muito especial, muito bonito. Eu já vi que a IDW já tem até mais um ou dois álbuns de outros artistas nesse mesmo formato e já está prometendo outros, tá? Eu vi alguma coisa até de John Byrne, que está para sair, tem do Dave Stevens, que é outro artista que eu gosto muito, John Byrne, que eu adoro, né? E outros tal que não. E aqui vem a biografia do nosso mestre coreano, né? Nosso mestre coreano, Jin Lee. Aqui tá certo, gente. Então, fica aqui para vocês, então, um passeiozinho aqui pelo álbum. Ai, tem que pegar com calma. Jin Lee X-Men Artist Edition. Tá bom? Fica aí para vocês. Um abraço. Dá um likezinho aí pra gente se gostou. E se inscreva no canal, tá? Ajuda pra gente continuar a fazer.